Bom, vamos lá. Vamos seguir. Vamos compartilhar a tela. E vamos falar de mais um assuntinho hoje que temos para falar, que é este cara aqui chamado Trigger e Procedures, que nós vamos trabalhar com esses caras aqui hoje, tá? O chat GPT Primo, que é o Gama, para quem nunca viu, o Gama, cadê? Aqui eu quero a resolução. Não, cadê? Peraí que ele abriu uma tela errada. Deixa eu virar aqui vocês. Vou compartilhar a outra tela. E agora a gente vem para cá. Agora sim, nós vamos falar de triggers e procedures, tá? Claro que esses slides eu fiz no Gama, fiz hoje à tarde, rapidinho. Para quem nunca ouviu falar do Gama, divirta-se, tá? Ele faz apresentações, obviamente você põe um assunto, monta o conteúdo que você quiser, e aí ele monta os slides para você bonitinho, gerando imagens e fazendo toda a parafernália para ficar bonito, tá? Aulas e aulas, e CMD na barra nunca tinha visto. Sim, funciona. Se você digitar o PS, ele abre o PowerShell, tá? Nunca tinha visto também. Vivendo e aprendendo. Eu também aprendi há pouco tempo. E quando você está na linha de comando lá, e você quer abrir o Windows Explorer, você aperta II. Depois em dois, quer ver? Deixa eu mostrar. Vamos lá. Ó, se eu tiver aqui, por exemplo, no PowerShell, ou no Command, ou em qualquer lugar que eu esteja, se eu clicar aqui, ó, II, e dar II, e o ponto, né, para ele pegar o caminho local, ele abre a janelinha do Windows Explorer. Se eu chegar aqui e escrever um CMD, ele abre o prompt de comando no lugar que eu estou. Olha, que interessante. Sofri muito com essas coisas também. Até a gente aprender essas coisas, esses atalhozinhos, né, vai um tempo. Mas vamos lá, cadê você? A apresentação está aqui. Vamos lá. Beleza? Então, vamos falar sobre triggers e stored procedures, ou simplesmente procedures, tá? Ou SP, depende, cada um chama de um jeito, tá bom? Mas, no fim das contas, nós estamos falando da mesma coisa. O que são as triggers, tá? Até guardiões automáticos do seu banco de dados foi criado pelo chat GPT, porque eu só pus ali a ideia da estrutura e ele montou isso para mim, tá? Qual que é a ideia das triggers, gente? As triggers são ações executadas automaticamente quando você tem alguma alteração na tabela do seu banco de dados. A alteração entenda por transação, tá? A alteração não estou falando só de simplesmente de update, eu estou falando de insert, eu estou falando de delete, eu estou falando de qualquer transação referente ao banco de dados, ou mais precisamente, numa tabela do banco de dados, tá bom? Então, normalmente, essas triggers, ou esses gatilhos, eles são criados com essa ideia de você poder ter ações automáticas dentro do seu banco de dados, tá? Como, por exemplo, ali, ó, uma auditoria, tá? Onde você quer ter as ações executadas dentro do banco de dados armazenadas como um log numa tabela de banco de dados também, tá? Então, você mantém um log dentro do seu banco das ações executadas dentro do banco de dados ali, tá? Proteção também contra ação desejada. Por exemplo, eu não quero que nenhum usuário faça delete ou exclua qualquer registro do meu banco de dados. Tá? Registro entendam por campo também, tá? Eu não consigo apagar só um campo ali. Eu posso criar essa restrição, simplesmente eu não executo aquele delete, tá? Eu trago um retorno, ou enfim, aí eu trago a lógica que eu precisar para dentro da minha trigger ali, tá? Então, como é que a gente faz uma trigger? Como é que a gente cria uma trigger? Basicamente com este comandinho aqui. Cadê? Opa, olha. Aqui, ó. Este cara aqui.
Peraí que eu tô aprendendo a mexer aqui ainda. Aqui, ó. É este careta aqui. Então, create trigger, create qual parte da linguagem da SQL? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Criação? Hã? Criação? Então, mas qual parte faz? É DML? Qual DDL? O que é? Putz, DML era. Nossa. Data Manipulation Language. Manipulação. DDL. DDL, DML, vai, força aí. Create trigger, ou seja, cria o gatilho, e obviamente ele tem que ter um nome, tá? Por boas práticas, não sei se podemos falar como boas práticas, mas a gente usa normalmente assim, ó, TRG underline e o nome da trigger, tá? Nome trigger, por exemplo. Ou tem um underline que eu não gosto, então põe só um TRG, nome trigger, por exemplo, tá? Por que a gente faz isso? Justamente para saber que aquilo ali é uma trigger, não uma função, não uma view, não uma procedure, tá? Então, é só por convenção. Acho que é tá? DDL, não é? DDL? Não sei. Create. Não sei. Então, eu faço o quê? Coloco o nome da minha trigger, em qual tabela eu quero que ela seja executada, tá? Então, create trigger, nome da trigger, on, nome da tabela. Cria uma trigger com esse nome na tabela tal, certo? E aí a gente tem as opções de execução dessa trigger, tá? O after, que é uma das utilizadas, tá? A gente tem o after e a gente tem o instead of. Qual que é a diferença das duas? O after significa o que em inglês? Depois. After significa depois. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai executar a ação e depois ele vai executar o evento, né? E depois ele executa a trigger. Tá? O instead of, ele faz ao invés de. Entenderam a diferença? Um ele executa o evento e depois ele executa a trigger. O instead of, ele vai, ao invés do evento, ele vai executar a trigger. Por exemplo, eu não quero que ninguém consiga deletar. Como é que ficaria isso? Create trigger, nome da trigger, on, nome da tabela, instead of delete. Ao invés do delete. Certo? Então, ao invés dele executar o delete, realmente ele vai fazer alguma outra coisa. Tá bom? Eu não entendi esse after. Eu não entendi o after. Eu tô O after é, por exemplo, eu vou fazer um insert, tá? E aí Certo. eu quero atualizar uma outra tabela depois do insert, de forma automática. Então, por exemplo, eu quero criar a tabela de auditoria falando que foi inserido o usuário tal no sistema. Aí depois ele vai Ele inserir. insere e depois ele atualiza a tabela que você está pedindo. Tá. Entendeu? Mais ou Então, menos. vai lá. Então esse aí é que eu tenho um colega que ele trabalha de banco de dados. A patroa dele falou para ele botar botão de deletar no banco de dados, se precisasse. Ele não fez isso, ele botou um negócio que ao invés de deletar, sumia. Não existe sumir em tecnologia. Não sumia. Fala assim, sumia da visão dela. Ela achar que deletou. Exatamente. Aí ela surtou, veio para ele pedir para ele recuperar. E ele conseguiu, só que ele demorou porque ele queria mostrar para ela que dava BO. Então foi isso que ele usou. Uma coisa que a gente... Foi isso que ele usou, pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque você pode criar uma trigger, por exemplo, ao invés de executar um delete, ele copia aquele registro para uma outra tabela. Ou então, atualiza o campo de ativo e põe lá 0. Então ele não está mais ativo. Entendi. Entendeu? Então Mas não teria como ativo. Ele está ocultar? no registro do banco, mas ele não aparece na tela. Tem. Ele trocou depois. Mas você só troca a flag. Mas nesse caso não teria como ele ocultar também esse campo? Ocultar o campo? No caso do que o José tá colocando, ele não teria opção de ocultar essa informação? Ela não queria ocultar, ela queria exatamente deletar. Ah, sim. E a patroa dele... Não, mas no caso do trigger não dá para você fazer isso?
No Ocultar? trigger dá para ocultar? Não, como é que você vai ocultar um registro do banco? Só se ele põe A como 0 e depois você reativar. Então, ele tem, por exemplo, um campo lá de ativo, sei lá, né? Online, válido, alguma coisa assim. E aí você pode, no lugar do delete, executar a trigger. Ele vai executar a trigger no lugar do delete, só mudando aquele campo de 1 para 0, por exemplo. Aí, para a pessoa, né, para quem está consumindo os dados, parece que foi excluído, mas não foi. Era isso que eu tava querendo aprender, porque isso aí é Quem tá lavando louça interessante. aí? Entendeu a ideia? Então aqui, ó, a trigger é justamente para essa ideia. Você fazer alguma ação depois ou no lugar de. Certo? Certo. E aí a estrutura dela é essa aqui, ó. O S, né, como se fosse criar um alias, begin, end. E aqui dentro toda a lógica da sua programação do banco de dados. Vamos fazer, inclusive, esse exemplo aí de Calma, não entendi o begin. fazer sumir. Hã? Não entendi o begin. O begin e o end é como se fosse abre e fecha chaves. Bloco de código começa aqui e finaliza ali embaixo. Começo e fim. Então, tipo assim, as begin abre e end fecha. Isso, exatamente. Fechou. Exatamente. No banco de dados, vou repetir, não é banco de dados. No SQL Server e na maioria dos SQLs, não existe abre e fecha chaves, que é a ideia de você criar uma função ali, né, um bloco de códigos. Existe o quê? O begin e o end. Tá? Então, ele começa e finaliza. Né? Begin é começa, end é fim. Ué, o AIS não faz parte? O S é para falar assim, ó, isso aqui, todos esses comandos aqui são isso, aliás, perdão, todos esses caras aqui, ó, ô meleca, todos esses caras aqui são um alias dessa trigger aqui. O S é no sentido de alias. Cria a trigger com o nome tal, na tabela tal, depois do insert, como. O S é a ideia do como, é o alias. Entendeu? Entendi. É só a estrutura de código, tá? Isso aqui é a estrutura do SQL, nada além disso. Pode falar, fala de novo, eu falei em cima. Não, eu entendi, tipo assim, você tá falando que o ES é como se fosse, é como, né? Exatamente como. Isso, literal, é traduzindo literal mesmo, é como. Beleza? Fechou. Aqui o exemplo, então, de como a gente pode fazer uma trigger com alguma ação específica, tá? Vamos ler esse código aqui do SQL e depois a gente tenta reproduzir. O que nós estamos falando aqui, ó? Então eu tenho aqui, ó, create trigger com o nome de TRG auditar inserção na tabela clientes, depois do insert. Aqui, ó, o Roberto ou o José, não lembro quem estava falando, o Breno, não sei, alguém, um dos três. After insert. Depois de inserir. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar o insert, mas depois do insert, ele vai fazer o que está escrito aqui. Insere na tabela log auditoria, no campo mensagem, data e hora, select novo cliente inserido, mais nome, get date, from inserted, end. From inserted eu não falei nada para vocês ainda de propósito que eu queria trazer nesse assunto, tá bom? Como que a gente recupera o último registro de uma tabela, inserido de uma tabela? Lembra quando a gente executa qualquer comando lá de insert, select, blá, 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 blá? Ele mostra para a gente ali, por exemplo, tantas linhas afetadas, one row affected, two rows, não importa. Da onde que vem aquela quantidade de linhas afetadas? De uma tabela que só o banco de dados tem, que é chamada de inserted. Ele registra dentro dessa tabela os últimos inserts executados. Quantos últimos inserts? Não faço a menor ideia. Tá? Eu só sei que se você precisar do último, você pega ali. Nunca precisei pegar os 50 últimos, sei lá. Não sei, de verdade, não sei quantos registros ele traz ali. Tá? Mas ele traz. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Select, novos cliente inserido,
pegando o nome do cliente, a data da tabela inserted e inserindo esse dado dentro do log auditoria. É isso aqui, por exemplo, uma trigger. Simples assim. Entenderam a ideia? Do after. Ou seja, então, depois do evento, na estrutura, se a gente pegar aqui, ó, o evento, ô meleca, o evento, o que eu estou falando de evento? Insert, delete, update. Tá? O que mais que eu tenho de eventos possíveis dentro do banco de dados? Insert, delete, update. O que mais? Select? Isso. Não. Eventos de, lembra que eu falei? Eventos de manipulação de dados. Insert, update, delete. É o CRUD sem o R. Para não falar, para não ficar feia a palavra, é o CRUD sem o R. Tudo bem? Entenderam a ideia, então, da gente criar uma trigger? Como é que é a estrutura? Create trigger, nome. Em qual tabela eu estou criando a trigger? Depois de qual evento? E o que eu quero fazer? Joinha? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu a lógica? Sim. Sim. É. É o professor meu que fala assim também. Entendeu, turma? Sim, ele mesmo responde. Outra opção de trigger, né? Outra possibilidade de trigger. Como eu falei, olha só que bonitinho. Mesmo vocês falando antes, lendo os slides que não tinham, tá aqui, ó. Vou criar uma trigger com o nome de TRG, não excluir clientes. No mesmo esquema, ó, na tabela clientes, agora com a diferença ao invés do delete. Então, ele não vai executar o delete. O comando delete vai chegar. Só que ele não vai começar. Ele não vai executar o delete. Ele vai executar o quê? O que tiver dentro do alias. No caso aqui, eu pus só uma mensagem. Tá? Exclusão de clientes não é permitida. Tome essa front-end, divirta-se. Tudo bem? Diferença entre depois da ação e ao invés da ação? 100%? Vamos executar esse cara aqui? Calma, eu tô raciocinando. Tá raciocinando? Então vai. Meu cérebro é mais devagar. Hã? Eu sou um pouquinho mais devagar. Ah, tá tudo bem. Eu gosto de ver executando. Eu Aprende tô mais ligado que fácil você, vendo. Eu tô ligado que também. você gosta do caos. Cadê a Só Fabiana? não sou igual a Fabiane, entendeu? A Cadê a Fabiane é do Fabiane? contra. E o Coitado, vocês Fabiane pegaram foi, o foi tenso. Ah, já mandou a risada ali. Ali, Quinta-feira. dormiu com a veia quente? Tá vendo aí, ó? Vocês estão Não só esqueceremos de montando a Fabiane. discórdia. Bom, vamos lá. Olha aqui. Não, aqui a tabela cliente. Olha, vamos fazer na livraria? Vamos fazer na livraria? Não. Não, então tá bom. Então vamos fazer em outro. Tá bom, tá tudo bem. Respira. Nós temos outra cartada na manga aqui. Vai no segura aí. livro. Vamos devagar, No vamos livro. devagar. Vai no livro. Faz na livraria. Vamos no modo hard logo, vai. Eu tô só a Fabiana É. hoje. Hoje eu já passei, olha, hoje eu fiquei o dia inteiro sabe, foi um caos hoje. Então, bora Então, hard. então, beleza. Então vamos usar o Leprechaun a nosso favor, então, certo? É essa a ideia? Então Bora. Vamos botar o pau para torar, então. Então, o que nós vamos fazer? O código já está no GitHub? Ainda não, Fagner, mas eu vou pôr hoje, tá? Eu não quis pôr porque era o pessoal terminar em casa, alguns não terminaram, mas tá tudo bem. A ideia é só para vocês praticarem. Mas eu vou subir hoje o script, tá? E subo com esse da aula de agora. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui no livro? Nós vamos criar essa trigger, tá? De não poder excluir o livro. Por que eu não vou poder excluir o livro? Para não ter que cadastrar ele de novo.
vou só fazer uma alteração na tabela, onde nós vamos colocar um campo novo, falando se está disponível ou não, por exemplo, tá? E a trigger vai atualizar esse campo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço a alteração de uma tabela? Vamos pegar aqui no final do script, para a gente poder escrever bonitinho aqui. Como é que eu faço a alteração de uma tabela? Alter table. Alter table. Alter table. O quê? O nome da tabela. O nome da tabela, que no caso é livro. E aí? Eu falei lá do alter table, lá nos primórdios. O que eu quero fazer? Eu vou alterar a tabela para incluir um campo novo. O que eu quero fazer? Insert. Não, Não? não. Não. Insert é comando de manipulação de dados. Insert Por é isso que eu inserir. falo. Por isso que eu falo. Vai devagar. Você já tá criando no modo hard. Eu tô ADD. devagar. Tô ADD. devagar. ADD, que é o add, de adicionar. O quê? Uma constraint? Não. Não? Primeiro eu preciso adicionar o livro. Eu preciso adicionar o campo disponível na tabela livro. Ô, Breno, vamos no modo hard, mano. Nada de ficar com a manteiguinha, não, pai. Ô, Vamos. Como é que eu faço para adicionar? Lá no material tem. Eu quero adicionar um campo novo na minha tabela. Vamos seguir a lógica? create. Se você vai adicionar um campo, Ai, força! create. Alter table. Create, pera aí, deixa eu ver. Livro. Adiciona o nome do campo Vou e o tipo colocar de como dado no campo. disponível Create table. Tiny Vai adicionar um int. campo. Não é. Não. Ó, ADD a tabela column. já... ADD column. Então, ótimo. Ó, quando eu tenho a tabela já criada, eu não posso simplesmente dar um create de novo, tá? Quando eu tenho a tabela já criada, eu tenho que usar o alter table para alterar a minha tabela, tá? Então, alter table livro, o campo disponível, ADD, o column, que alguém falou, disponível do tipo tinyInt not null. Vamos ver se isso aqui funciona? Não deu não. Não conectei em lugar nenhum, não vai funcionar mesmo. Muro. Vamos lá. Aqui Trago os professores. nós vamos fazer dev e no banco de dados livraria DB. Monitor. Agora, tá vendo? Faz certo, dá Aí certo. ele pediu para fazer um Vamos teste. ver. Depois O que aconteceu ali, ó? Síntese errada perto de column. E aí? O que está acontecendo? E aí? Lembra que o erro é o nosso amiguinho. Não existe um column. Alter table livro. Add, ele já entende que eu estou adicionando o campo. Eu tinha falado que era sem o column. Olha o caos. Aí no final todo mundo falou, né? No final todo mundo mancha. Não, mas eu tinha peraí, falado que eu tô com a cola do lado. mas você não teria que adicionar Tá bom, a coluna? Então, o que eu estou fazendo? Ó, altera a tabela livro, adicionando o campo com o nome disponível do tipo tinyInt not null. Qual que é a ideia do not null? Ele não pode ser nulo. E o tinyInt, o que era mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Mas, o professor, não teria que adicionar a coluna nesse caso? Já está implícito. Se eu estou alterando uma tabela, ou eu estou adicionando ou estou removendo uma coluna. Ah, tá. Entendeu? Nesse caso já está implícito. No caso do alter table já está implícito o add ou remove, né? Agora não lembro se era remove ou delete, mas é um dos dois. Tá? Vamos ver se ele pegou aqui, ó, na tabela livro, a coluna
Ó, não apareceu ainda. Atualizar. Ah, vocês estão espertos. O tanto que eu tive que Tá bom. atualizar de sexta para sábado, meu amigo. Agora eu vou trazer outra pergunta, então. Vou aproveitar. Por que raios, se eu inserir aqui, se eu rodei o comando, ele deu sucesso, por que ele não aparece ali para mim? Por que eu tenho que atualizar? Porque a atualização não é automática. Por quê? Aí eu já não sei. Porque o banco de dados não tá afim. Porque o banco de dados não tá afim. Não. Faz sentido, gostei da sua resposta. Não. Olha só. Isso que nós estamos vendo aqui, isso que nós estamos usando, é uma interface de gerenciamento de banco de dados. Gerenciamento em todos os sentidos. Criar, remover, alterar, inserir dados, remover dados e assim por diante. Tá? Nós estamos numa IDE de banco de dados. Certo? O banco de dados, ele tem um sistema, o SGBD, na verdade, aí nós estamos falando de SGBD, não só de SQL Server, nós estamos falando de todos, tá? Onde, no momento que a gente faz a conexão com o serviço do banco, ele traz para a gente como se fosse um snapshot daquele momento. Todo mundo sabe o que é snapshot? Não. I don't know. Snapshot, traduzindo ao pé da letra, é uma fotografia. Tá? Qual que é a ideia da fotografia? Naquele momento que eu conectei no banco de dados, era assim que ele estava. Ele não fica atualizando isso aqui de forma constante. Por quê? Ele gerencia não só a sua conexão, ele gerencia todas as conexões existentes no banco de dados, de todos os bancos de dados. Então, você não tem uma conexão, teoricamente, só para você ali. Você tem um snapshot, você tem uma fotografia da situação do momento ao que você conectou. Por isso que você tem que dar o update ali. O update não, aqui, o refresh. Senão, se ele ficasse fazendo automática, ia lagar tudo, né? Senão o quê? Se ele ficasse fazendo de forma automática, ia acabar com tudo. Né? Imagina a quantidade de processamento e gerenciamento que não ia precisar. Tá? Inclusive, existe dentro do banco de dados a ideia de você travar o banco de dados. Lá no material tem para vocês também. Quando a gente usa o lock, qual que é a ideia do lock? Cara, eu estou mexendo aqui e ninguém mais mexe. Eu estou travando o banco de dados para mim. Para evitar o quê? Crachar o banco de dados. Não. Quase. Colapsar. Para evitar eventos concorrentes. Imagina que eu estou fazendo um insert agora e todos vocês estão conectados no mesmo banco de dados tentando fazer o mesmo insert. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque o banco de dados está travado para mim. Tá? Quando eu não coloco essa trava, todos os inserts vão ser executados. Então, o que vai aparecer lá para mim se todo mundo fizer o mesmo insert? 32 vezes a mesma informação na minha base de dados. Tá? Que lindo! Vamos piorar a situação? Eu estou editando uma nota fiscal. E aí, a moça do financeiro que não tem paciência está editando a mesma nota que eu. E aí ela faz uma alteração e eu faço outra alteração. Qual que é o resultado final disso? Tinha. Perdeu o cliente. Eu gosto de resumir, só perdeu o cliente. Inconsistência de dados. Lembra que o SGBD veio com o intuito de ter os três pilares de dados para a gente, né? Que era o quê? Consistência, integridade e... Vocês não lembram de mais nada? Ave Maria. Ai, meu Deus, vocês estão pior que eu. Comi ontem. Mas tá bom. Então depois vocês caçam lá no material para ver qual que é o terceiro pilar do banco de dados lá. Para quem não tem uma dupla atualização ao mesmo tempo. Perfeito, Keila. Exatamente. Tá? Perda de dados, Fagner. Exatamente. O nome do livro, o nome do campo. O que é isso, o nome do livro, o nome do campo? Não sei. Acho que era o que a gente estava criando ali, né? Tá bom. Bom, entenderam então a ideia? Certo? No caso do Alter Table, eu já incluí aqui a minha coluna de disponibilidade. Beleza?
Beleza. Deixa eu deixar o script aqui, não sei porque eu apaguei. Vamos lá, vamos inserir um livro aqui, tá? Para a gente ver o que acontece com e sem a trigger, tá? Então, eu inseri aqui, ó, insert, link, livro. Eu vou colocar o ISBN, o nome, autor, assunto, editora. Depois eu vou mostrar o meu outro negócio para vocês também, a disponibilidade. Vixe, o que eu escrevi aqui? Disponibilidade. Values. Vamos colocar aqui o ISBN 123, o nome do livro é Peter Pan, o autor... Eu acho que não vai inserir nada não, ô Felipe. Disponibilidade tá certo? Não é disponível que você botou não? Disponível, lógico, tá vendo? Disponível. Sim, sem acento mesmo, tá? Aí é proposital mesmo. Por que a gente não usa acento em banco de dados? Vamos ver? Esqueci, eu lembro, mas eu esqueci. Calma. Eu lembro, mas eu esqueci, então não tá concorrente também a ideia aí. Bug. Pela codificação da linguagem, em inglês não tem acento. Sabia. Autor. Então eu posso criar uma conta pra mim. Todas as contas que eu criar eu vou botar acento, então. Bota C cedilha, cara. C cedilha é o rei. É, botar C cedilha, ninguém vai invadir, ninguém nos Estados Unidos vai invadir. É só os computadores quânticos quando chegar. E vou colocar disponibilidade 1. E aqui, vamos lá, vamos copiar aqui tudo. Só vou ter que ficar escrevendo tudo de novo. Aqui, vamos inserir 3 livros aqui. Certo? Fala outro nome de livro aí. Daqui vai ser o 456. Pense e riqueza. Hã? Pense e riqueza. Tá do meu lado. Enriqueço. Quem que é o autor? É Andrew Carnegie. Como? Andrew Carnegie. Carnegie, assim? É Se não for, vai ser. Vai ser assim. Assim, tá. É. O que é? Ficção? É desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Editora. Ó, Aí ela me pergunta de que eu não consigo pegar. Millennium. Eu acho que é Millennium. Ah, já leu, já, né? Não li. Tô Mas é lembrando o livro? nome de editora, tô pondo aqui. Vamos Eu lá. acho que é Millennium. Fala outro livro aí. Quem que tá lendo o livro aí? Fala o nome diferente. Bota aí, os crimes ABC. Crimes ABC. Fiquei Quem é o com medo do editor? nome do livro dele. Vou colocar você como editor. Tá bom, o editor era Agatha Christie, mas pode botar eu. Agatha Christie. Agatha Christie. E qual que é o tema do livro, o assunto? Ai, travou pra mim. O que você Policial. perguntou? É, isso. Tá. Editora Kinder, sei lá, colocar qualquer coisa. Bom, tá bom aqui só para a gente exemplificar, certo? Então, vou inserir. Selecionei só o primeiro ali, não vai inserir nada, né? Vou inserir os livros aqui. O que ele deu erro? Deu insert de conflito. Eu tenho que inserir a editora primeiro. A editora eu tenho que inserir. Vamos lá. Fazer bonitinho. Tá vendo como a gente restringe o banco de dados e ele não deixa a gente fazer cagada? Na hora que eu fui inserir no meu, tava fazendo isso. Deixa a gente fazer meleca. Insert into editora. Eu já não lembro quais eram os campos obrigatórios da editora. O código, o nome e o gerente. O código ele vai fazer? Eu tenho que ele faz. É só o gerente então é o nome gerente. E o nome. Nome gerente. Então, vamos colocar aqui o nome da terra. E o gerente é... Deixa eu pegar um nome aqui. O Fagner. Mas gostei do seu nome. Fagner. Aqui a outra é a Millennium. E aqui a outra é a Kinder. Então,
Aqui não é da Terra, aqui vai ser, sei lá qual vai ser, depois a gente faz um select, asterisco from editora, só para ver o que vai acontecer, certo? Então, vamos inserir tudo isso aqui. Ah, repetir os valores, não pode, é só os valores, só para ver se vocês estão espertos. Comemorar. E beleza, 1, 2 e 3. Então aqui não é no da Terra, ficou como sendo 1, que eu tinha esquecido desse detalhe, né? Aqui é foreign key, aqui é o 2 e aqui é a 3, certo? Beleza. Agora rolou. Ou não? Não. Aqui é o antigo? Deve ser o antigo. Vamos ver se rolou. Ah, não selecionei tudo, né? Vamos ver. Ah, por que ele não está dando? Pegou editora como name? É o nome da editora, é editora ID ou código editora. Editora N. Varchard 20. Ah, é o nome. É o nome. Meleca. Então estava certo aqui. Então vamos tirar aqui, ó. Aí, beleza. Agora tem que inserir. Se não inserir agora. Aê! Falei certo e dá certo. O ISBN não tem que estar entre as aspas duplas? Não, Keila, nesse caso não, porque o ISBN a gente colocou como varchar e ele vai pegar esse número e ele vai transformar em varchar, tá? O que não funciona é o inverso, né? Porque aqui ele está entendendo que são números. Se eu tivesse colocado um A aqui, ele já ia dar nó, tá? Então vamos ver só se deu certo mesmo. Select asterisco from livro. E aí a gente pega esse cara, executa, e aí ele traz para nós as inserções dos livros, beleza? É aqui, ok? Disponível um para todo mundo e vida que segue. Então, quer dizer, pensando na lógica, o timeint, lembra qual que é a ideia do timeint? O que era o campo timeint mesmo? E, na É um verdade, não int era pequeno. timeint, eu errei, né? Um inteiro pequeno. A ideia é a gente só gravar 0 e 1. O certo para usar 0 e 1 no sentido de booleano, no SQL Server especificamente, é o byte. Aliás, o bit, lembra que ele só grava 1 e 0? Nós comentamos em algumas aulas para trás. Mas não tem problema, o banco de dados é nosso, a gente faz do jeito que a gente achar melhor, tá? Bom, Peraí, então Oi. desculpa atrapalhar, mas você falou que o Tiny, ele só pega, tipo assim, valor 01, né? Não, Não? o tinyInt, ele pega inteiros pequenos. Se eu não me engano, ele vai, acho que até 1024 só. Ah, não, perfeito. Tá? O O bit booleano é é o que é 0 e sim. 1. Bit, Fechou. tá? Aqui, é só trocar aqui por bit, tá? Vou até deixar assim já para vocês depois, se forem rodar aí, tá, fica certinho. Bom, criei um livro. Criei editoras, criei 3 livros, e agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma trigger onde eu vou tentar deletar um livro, só que ao invés de deletar, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar o disponível por 0. Fazer Tá? aquele esquema que eu falei. Fazer exatamente o esquema que você falou. Exatamente. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Como é que era a sintaxe de criação de triggers? Então, a gente vem aqui, ó, create trigger, o nome da trigger, deletar livro, certo? Vou colocar qualquer nome, tá? Deletar livro, e aí? O que mais que eu tenho que colocar? Qual que era a sequência mesmo? Sequência não, qual era o parâmetro? Era. Em qual tabela? Não, tabela. After ou... Insert. Isso. Delete. Vou até colocar aqui, Delete. ó, delete. As. Normalmente eu tenho o costume de colocar, vocês já sacaram, né? O que for comando de banco, em letra maiúscula, o restante em minúsculo. Aí, S, begin, end, tá vendo que ele já até completou para mim aqui. E agora eu coloco aqui dentro o que eu quero que ele faça. O que eu tenho que fazer? O update. Quero atualizar o campo disponível para 0 ao invés de 1.
Update disponível 7, 0. Acabou. Beleza? Beleza? Entenderam? Só isso? Tá. Tipo assim, parecia mais difícil, sei lá. Parecia bem mais difícil, né? Vamos ver se ele executa. Incorrect sintonia 0. Múmia. Tem que falar o que eu quero que ele faça. Ué. Não. Nossa, gente, que viagem. O update, como é que funciona? Como é que é a sintaxe do comando update? A tabela! A tabela! Update livro 7 disponível igual a 0. Aê! Muito bem. Só para eu testar vocês. Selecionei então. Está criada a trigger. Pronto, olha só. Como é que eu sei se está criada as triggers? Tá vendo que aqui ó, na tabelinha... Opa, minimizei demais aqui. Tá vendo que na tabelinha aqui, ó, de livro, eu tenho a pastinha chamada trigger. Se eu abrir aqui, ele tá aqui, ó, trigger. Eu sei que eu tenho uma trigger. Mas eu quero ver essa trigger. Tá bom. Você vem aqui, ó, generate SQL DDL. Olha só! Ele aparece para nós, tá bom? Vamos ver se isso aqui funciona mesmo? Dá um delete. Delete from livro. Pode? Vai. Quero ver o caos. Olha, a nossa mãe. Cadê? É um? Não lembro como é que dá zoom aqui. Aqui agora, esqueci. Ó, você está prestes a executar uma query perigosa, né? Que é um delete sem where. Vamos coisar. Deletei sem where. Olha o que ele apareceu para mim aqui, ó. Não. Ele deletou não, né? Hã? Não deletou não, né? Não sei. Dá um select from no livro aí. Vamos dar um select no livro. 0. Mas não deletou. Não deletou mesmo. O que aconteceu? Zerou os números que estavam disponíveis. Ele executou a trigger ao invés de executar o delete. No caso, se a pessoa estivesse vendo para ela, tinha deletado. Exato. Mas para quem está mexendo no banco de dados, não. O certo, por exemplo, eu trazer a lista de livros num sistema, eu colocaria aqui, ó, where disponível igual a 1. Agora sim, para a pessoa, aparece como deletado, ó. Certo? Certo. E aí? E agora? Eu quero falar o seguinte, ó. Eu comprei o livro do Peter Pan. Era o Peter Pan que estava aqui? Peter Pan. Eu comprei o livro do Peter Pan. Como que eu criaria uma trigger para falar assim, ó, livro comprado, sei lá. Create trigger. Create trigger. TRG. Compra. Livro comprado. Comprado. Um livro. Um livro, que eu quero fazer na tabela de livro, né? After. Não, instead. Instead. Agora eu já não sei qual que é o que vai apanhar. Off. Então. Aí update. Update. Eu não vou atualizar a coluna falando que eu comprei o livro. Sim. Tá. As begin. As begin. Update livro. Update de novo? Update livro. 7. 7. O quê? Disponível. Não é... Disponível. É disponível?
O máximo que vai dar é erro. Vamos lá. Não, porque se ele você vai tirar ele do. Não sei, não Não sei, pode porque. botar Ah, não pode, disponível porque o igual disponível comprado. seria como um estoque. Não, sim, mas não pode botar como comprado, que mandaram aí, porque disponível só Ah, não, aceita sim. Sim. Sim, sim, TI. sim. Terceiros, Disponível igual a -1? -1? Ah, não. Não. Só tô falando. Só por falar, né? Por que -1? Ah, porque daí diminuiria um. Hã? Vai diminuir só de um. Mas por que Dependendo. diminui Ah, 1? não, disponível igual ao número da conta. Não, não. Pode Ao botar invés de eu 0 ter- para comprado ó, e 1 para não. ó, vamos lá. Ao invés de eu deletar o livro, que eu estou falando assim, eu não tenho mais esse livro. Ah, Eu estou fazendo uma atualização falando que o disponível dele é igual a 0. Quer dizer, eu não tenho o livro disponível. sim. Agora eu comprei o livro, então ele está disponível de novo. Hum. E aí? Mas aí no caso você não tá tirando do estoque uma unidade? Não, não, eu comprei o Gente, não livro é da complexo, editora. não. Acabou, eu tinha 10 livros do Peter Pan, vendi 10. O que aconteceu com o meu para Zero, não zero, aparecer lá? zero, Zerou. zero, zero. Zerei. Sim. Aí eu comprei mais 10. O que eu só vou fazer? Ah, disponível Você igual a 0. vai. Não, igual a 10. Não, eu não estou controlando o estoque, gente. É só 0 e 1. Ah, tá, Eu tá, só estou falando entendi. que o livro está disponível. Eu não falei quantos eu tenho no estoque. Ah, tá. Disponibilidade do livro. Ah, tá. Ah, que Entendi, o entendi. 1 é Não é igual o verdadeiro e o 0 estoque, é então. falso. Isso, Porcaria da Booleana exatamente. lá. Nossa, aquela porcaria. Exatamente. Ah, tá, entendi. Então, no caso, você vai colocar um dizendo que ele está disponível né, que ele é uma informação verdadeira. Isso, exatamente. Porque o Exatamente. Olha 0 é só. falso, então significa que não tem. Isso, não tem disponível. Mas eu Tá, posso entendi. encomendar, eu posso comprar Não, da não, editora, a hora que entendi, chegar ele entendi. volta a ser disponível. É a ideia da Tem- flag, né? Entendeu, Breno? Entendeu aí? Alguém não entendeu? Entendeu, Breno? Vai. Hoje eu só tô o Breno. Todo mundo entendeu a ideia aqui? Se aqui eu estava tentando deletar, que eu não vou deletar, no sentido de não tenho mais disponível, para não ter que cadastrar esse livro de novo, eu coloquei ele como disponível 0. Não no sentido de quantidade, ele não está disponível. O 0 é falso. Sim, E aqui, se eu regra comprei o booleana. livro, aqui é verdadeiro. 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 Ele possui em estoque. Eu tenho estoque, não falei quantos eu tenho Sim, estoque. sim. Não, sim, sim, entendi. Tá? Tá. Vamos Entendi. ver se isso aqui funciona? A trigger está criada. Vamos atualizar aqui bonitinho. Trigger criada. Beleza? Vamos atualizar o livro. Qual livro nós compramos? Tinha acabado lá, o do Peter Peter Pan. Pan. Update. Livro. Não vou colocar nada. Where. Nome igual. Peter Pan. Foi assim que eu escrevi lá? Foi. O que vai acontecer com esse comando aqui? Se eu não tivesse a trigger, o que ele ia acontecer? Ia deixar você comprar. Não, acho que ia dar erro. Aí, ó. É, E aqui? daí. Aí. O update livro, o quê? Site disponível. Disponível. Onde igual a 1. É que aqui nós estamos fazendo a mesma coisa na trigger, tá? Mas é só para a ideia de entender a diferença aqui. Então, se eu executar esse cara aqui agora, olha o que ele apareceu aqui, ó. Deixa nas 4 linhas. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Ele pôs todo mundo Disponível. disponível. Mesmo eu falando que eu só queria o nome Peter Pan.
Mas aí você não usou o where, porque ele deveria ter feito só no Peter Pan, né? E Você cadê disse. aqui o where? Cadê o where? Lembra que ao invés do Ah, update tá. que eu for fazer, ele vai fazer o que está aqui. Hum, é que Tá aí você entendendo? tem que. Update, livro, where, Peter Pan, né? O Peter Pan. Entendeu? A ideia do update, nesse caso, tá, era provocar esse erro e mostrar para vocês o que queria acontecer. Tá? Aqui, ó, ao invés do delete, eu estou alterando um campo colocando como falso. Certo? Aqui, ao invés de. Aqui é a mesma ideia. Do update, eu estou colocando aqui todos como disponível. É só para mostrar a trigger sendo executada, porque eu não executei nada a não ser os comandos de SQL. Tá? Mas, por exemplo, a gente podia alterar aqui, ó, creator alter trigger. Vou colocar aqui assim, ó, print, stop não, livro cadastrado com sucesso. Eu não cadastrei o livro, tá? Eu só mudei o status dele. Ó, atualizei aqui a trigger e agora se eu der o update, olha a diferença, Hum, entendeu? É que aqui, infelizmente, ele não vai mostrar para mim a mensagem. Aliás, estava acho que no output. Deixa eu ver uma coisa. SQL Editor, Search, Data. Tinha uma parte que tu mostrava o output. Window, Show View, Error Log, Navigation. Não. Show View, Other. Cadê o output? Não, esse aqui não. Não tem output aqui? Tem que ter, pô. Puta merda, eu fui clicar aqui e fechei o negócio. Não lembro onde que abre o Output aqui de novo. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos executar de novo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Mensagem? Mostrou duas, porque na verdade eu tinha já feito a outra. O Output ele mantém o histórico aqui, tá? Mas ó, livro cadastrado com sucesso. Eu não cadastrei o livro, só atualizei o status dele. Entenderam a ideia de usar uma trigger? São ações automáticas do banco de dados. Beleza? beleza. Belezura. Poderia ter colocado lá um log, pensando se eu tenho um usuário, alguém tenta apagar um usuário, colocando lá na tabela de log, e fala, ó, tentativa de exclusão do usuário tal, na data tal, por exemplo, tá? Entenderam a ideia da trigger, então? A trigger são gatilhos automáticos que o banco de dados possui para que a gente tenha outras funcionalidades dentro do banco de dados. Substituir um comando, por exemplo. Beleza? Para todos? Sim! Sim ou não? Ih, Tá. então tá bom. Entende? Eu acho. O cara mete um eu acho. Não. Eu acho. Não deixa de ter essa opção, né? Mas Talvez. talvez. Depende. O mais certo é Depende. quem sabe, né? É. Mas vamos lá. Vamos seguir então. Mas entenderam a ideia da trigger? Entenderam como a trigger funciona? Entenderam que a trigger eu não mandei executar nada, eu não forcei a execução dela. Ela simplesmente executou de acordo com o evento que foi chamado no banco? Seria um, entre aspas, o que seria isso? Orientação objeto? Se for, não. Não. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? A trigger, imagina que elas. Imagina não. São ações automáticas que seu banco vai executar sem você precisar pedir. Então, dependendo do que você fizer, um insert, um delete, um update, alguma ação de alteração de dados ou de criação de dados, de manipulação de dados, ele executa sempre a trigger. Sempre. A trigger da tabela livros,
ela sempre vai executar de acordo com o que foi informado. Tá? Sim? Sim. Magno? Sim? Faz assim só. Manda um joinha. Boa. Beleza. Então não tem nada a ver com orientação a objetos, tá? Orientação a objetos é paradigma de programação, não de banco de dados. De aplicação, tá? Que nós estamos falando ainda na parte mais baixa de dados mesmo, tá? Assim como a gente tem as triggers, a gente tem as storage procedures, tá? Que nada mais são do que rotinas, funções, procedures. Que traduzindo ao pé da letra é procedure? Procedimentos. Mais conhecido como funções na programação de aplicações. No banco chama procedure. Alguém já trabalhou com Delphi aqui? Alguém já brincou com Delphi, Pascal? Não. Não? As funções, vocês trabalharam aqui no C? Ainda não. Sim. Ainda não, mas vai ter, né? Sim. No C, a gente tem as funções. A gente põe lá, ó, retorno, nome, parâmetro, abre chave, fecha chave, né? Não é? Funções das linguagens são as procedures do banco de dados. Aqui eu trabalho com PHP. PHP, você tem a function no PHP. Tem. Pronto, é isso. São as functions, são as funções. Uhum. Tá? Trocando em miúdos, o que são? São blocos de código SQL armazenados no banco, prontos para serem executados. Olha, que legal. Então, eu posso criar alguma coisa, uma procedure, eu posso criar um procedimento para automatizar a inserção e consulta, para reduzir repetição de código dentro do meu banco de dados, para centralizar regras de negócio e fazer todo o processamento de dados a nível de banco? Sim, são procedimentos que eu crio. Procedures, procedimentos, funções, execuções, regras. Escolham a palavra que vocês querem usar. Traduzindo ao pé da letra, são procedimentos. Qual que é a estrutura de uma procedure? Esta aqui. Create procedure. Até aqui só estou falando que ele vai criar. Só troquei de trigger para procedure. O nome da procedure, que eu posso também escolher o nome que eu quiser. E aqui eu posso ter normalmente SP underline nome ou um SP nome da procedure. Eu gosto mais assim. Tá? Ah, mas o time falou que quer usar o underline. Usa o underline, não tem problema. Tá? Onde eu posso passar parâmetros. Ô, meleca. Onde eu posso passar parâmetros para minha procedure. Criando meias, iniciando aqui, terminando aqui. A estrutura depois do S é igualzinha à da trigger. Eu coloco os blocos de comandos que eu quiser ali dentro. Pode entrar. Já. Tudo bem até aqui? Sim. 20 minutos. Beleza? Sem mistério, tá? Com a diferença do quê? Na trigger, eu não passei parâmetro, né? Aqui eu posso receber parâmetros, onde a procedure vai trabalhar dentro do banco de dados. Eu não falei para vocês sobre parâmetros, mas eu vou falar agora, tá? Por exemplo, vou criar uma procedure de inserir um cliente no meu banco de dados. Ah, olha só, mas eu não estou entendendo, mas eu já tenho um negócio que eu tenho insert, tá. Tá bom. E se eu quiser criar uma procedure para fazer isso? Faço também, tá? Então, vamos lá. Create procedure, o nome da bichinha, os parâmetros que ela vai ter e o que ela vai fazer com cada um desses caras. Opa! Isso é uma seta muito grande aqui. Insert into clientes o nome e o e-mail com os valores @nome, @e-mail. O arroba significa são as variáveis do meu SQL. Ah, mas eu posso ter variáveis no SQL? Sim.
posso ter variáveis dentro do meu SQL, tá? Outra procedure que eu posso criar, por exemplo, é de buscar um cliente pelo nome. Olha, buscar um cliente pelo nome. Então, eu chamo a procedure com esse nome, falo que ela vai ter o parâmetro nome, e aí eu faço o comando do meu SQL. Opa! Select asterisco from clientes, onde o nome, que é o campo do cliente, like, lembra dessa ideia do like aqui, né? Que a gente usou algumas vezes. Ou, se eu quiser o nome exato, eu posso colocar igual nome, tá? E aí, para eu executar a minha procedure, que ela não é automática, eu tenho que chamar o comando exec e o nome da procedure com o parâmetro que eu quero utilizar. Difícil? Vocês já tiveram programação estruturada? Não. Nope. Senão eu vou fazer suco de cérebro agora. Bora. Pô, No primeiro módulo de banco de dados eu nunca trabalhei com nada, então bora lá. não. Esquece o banco de dados. Dentro do curso de vocês já tiveram programação estruturada? Não. Script? Não. Então nós vamos aprender na marra agora. Bom, vamos entender o seguinte. Meu curso nem iniciou ainda. Ó, que ansiedade. Mas vamos lá. Quando a gente trabalha com programação, a gente tem um coringa, uma coisa muito utilizada na nossa mão, que, vixe, veio uma mensagem enorme aqui. Foi o que Depois eu mandei. leio, eu não sei o que. Exemplo de funções que eu uso. Ah, tá. Existe um coringa onde a gente chama de variáveis. Lembra que a gente falou lá atrás, não lembro em qual aula, que eu tinha os tipos de dados primitivos, tipos de dados de um campo, no caso de banco de dados, assim como eu posso ter tipos de dados de variáveis. Qual que é a ideia da variável? É justamente você criar uma área para receber um tipo de dado que você não sabe qual tipo de dado, qual a informação que vai vir. Você só sabe o tipo dele. Se é um inteiro, se é um string, se é um time int, se é uma data, se é um número flutuante, se é qualquer coisa do que vale. Tá? Ouvia muito isso em Python, exatamente. Então, as variáveis nada mais são que áreas reservadas de um tipo específico que você não sabe qual a informação que vai lá dentro. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo no banco de dados, agora nós estamos falando a nível de SQL, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó, declare o nome da variável, que eu vou colocar aqui, nome completo, o tipo dela que ela vai receber. Estou declarando a minha variável. E posso continuar declarando. Por exemplo, o que mais que tinha no cliente? Documento. Documento. Vou até usar outro nome, tá? CPF, char, e no caso 14, aqui tem que ser 14, lá no nome é 40, tá? Só vou colocar os mesmos tamanhos para não dar meleca, que eu já vou fazer uma confusão na cabeça de vocês. No documento contou os pontos? Eu não lembro. Contando. Tá. Contou. O que eu fiz aqui? Esquece a parte de cima. Faz de conta que o script está começando aqui. Eu estou declarando as variáveis que eu vou utilizar. O que significa isso? Eu posso informar valores para essas variáveis. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vixe, como é que era no SQL? Acho que era 7. 7 arroba nome completo, recebendo limite pestana, e depois eu posso dar um print arroba nome completo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, só para ver se ele não vai zoar. Não vai zoar. Ó, tá aqui. Tá? Só para vocês entenderem aqui. Vamos de novo. Então, eu declarei as variáveis que eu vou utilizar, no caso, o nome completo de varchar de 40.
e o CPF de varchar de 14. Aqui eu só defini, ó, 7, o valor da variável, o que eu quero colocar lá dentro. E aqui eu mandei imprimir, só para ver o conteúdo dela, tá aqui. Tudo bem? Variável é exatamente isso, tá? Onde eu crio uma área de memória, no caso, e vai receber um valor de um tipo específico. Só que eu não sei que valor é esse. Então eu crio uma variável para guardar esse valor, para armazenar esse valor. Tudo bem? Conceito de variável aqui para todo mundo, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Seria bom mudar o char por int para não ter erro e colocar letras em vez de números. Ô Fagner, nós discutimos isso na aula, no dia, não sei se está gravado ou não, mas nós chegamos à conclusão de usar o varchar para a gente gravar formatado, com pontos e traços, tá? E o int, ele ia virar um número inteiro, e um CNPJ não cabe no int. Por isso que, inclusive, também a gente usou o varchar, tá bom? Mas o principal motivo é da gente gravar no banco formatado. É que o varchar vem como uma string, né? Sim, vem como uma string. O nvarchar também, tá? Mesma coisa. Sim. Inclusive, se a gente colocar aqui o nvarchar, não dá em nada, tá? Tanto que eu usei, ó, varchar 14 e nvarchar de 40. Para o banco lá não vai fazer a menor diferença. Até vou deixar sim, para vocês verem que não vai ter. Então, o que eu fiz aqui? Entenderam, então, o conceito de variável? Eu criei uma área da memória, reservando o espaço daquele tipo específico de dados para que ele receba a informação ali. E depois eu manipulo essa informação do jeito que eu precisar. Por exemplo, aqui eu defini... O que aconteceu aqui, Jesus? Voltou. Deu uma piscada em tudo aqui, ó. Aqui eu só dei um print. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero inserir agora eu lá como cliente no banco de dados, tá? Então, eu vou definir aqui também, ó, 7, @CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, fartou um igual aqui. Tudo bem? Aqui, eu não preciso, ó, Keila, não preciso colocar as aspas aqui, porque ele vai pegar esse número, vai transformar em caractere, vai inserir lá. Ele vai entender isso, tá bom? Então, agora eu tenho o nome completo e tenho o CPF, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar o meu insert aqui, ó, cliente. Acho que saiu esse int do nada aqui. Documento e nome. Vou até inverter a sequência aqui para mostrar. Nome e documento. Luiz, quais são os valores? Arroba, nome completo. Opa, completo. E arroba CPF. Entenderam que ao invés de eu informar o valor aqui, eu defini o valor antes e estou usando a variável como informação? Então, o que tiver dentro da variável, ele vai gravar no campo nome, na variável nome completo, ele vai gravar no campo nome, e o que tiver na variável CPF, ele vai gravar no campo documento. Vamos ver só depois se isso vai dar tudo certo. Select, asterisco, com cliente. Se a gente pegar e executar um select agora, nós temos vazio o nosso banco de dados, a tabela de clientes. Vou selecionar tudo. Por quê? Se eu selecionar só isso aqui e mandar executar, o que ele vai falar para mim? Ó, você deve declarar a variável nome completo. Ele já está falando, eu não conheço. Por quê? Porque eu mandei executar só isso aqui. Então, desde lá do começo, ele vai declarar as duas variáveis, vai definir o valor para as duas, e aí eu vou inserir na minha tabela cliente. Aqui ele deu output, tá vendo que não apareceu nada, ele só deu aqui o print da outra vez, né? Mas aqui ele trouxe, ó, updated rows, tá vendo? Então, eu inseri um valor ali dentro. Vamos ver se ele inseriu mesmo. Aqui, ó. O ID1, ele gera automático, era idêntico, a gente não precisava informar. O documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era o que estava na variável CPF. E o nome completo, o nome Felipe Pestana, do nome completo da variável nome completo. Entenderam a ideia das variáveis? Se eu mudar, tá vendo, para não colocar tudo de novo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o nome aqui agora e alterar. Por exemplo, vou colocar aqui o do Roberto Silva
e vou colocar 354321 como CPF. Executando isso aqui de novo, eu tenho uma inserção de uma nova coluna e agora eu tenho os dois registros ali dentro. Eu não precisei criar um novo insert para poder inserir o Roberto, como a gente fez aqui, ó. Eu já alterei o valor da variável e Mas- inseri com as variáveis. Fiquei com uma dúvida, porque aqui, ó, no insert into cliente, você colocou o nome e documento. Só que lá na tabela, o documento ele tá vindo antes do nome. Eu definindo a ordem aqui, eu mantenho Pode a pôr em ordem de qualquer inserção aqui. Se eu não tivesse colocado nada, aí a ordem daqui ia dar ruim. Tinha que ser da mesma precisaria ordem saber que a ordem tá. da tabela. Tá, beleza. Então, como Entendeu? você fez a declaração lá em cima e repetiu aqui embaixo, ele consegue entender a ordem. Uhum. Por exemplo, vou pegar os nomes que estão na minha tela aqui, ó. Vou pegar o Diego agora como exemplo. Vou colocar aqui, ó, 98764. Mesmo, ó, presta atenção, eu estou alterando só as variáveis e aqui, ó, o que eu mudei? Eu só não coloquei os campos aqui e estou mandando inserir. Olha o que vai acontecer. Ele inseriu. Sim. Presta atenção no que aconteceu dentro da tabela. Entendeu? Ele não dá erro para mim, só que ele está inserindo. Como eu não defini a ordem que eu estou informando os campos, ele vai inserir na ordem da tabela. Sim, entendi. Entendeu? Quando você declara, ele vem e insere de maneira correta na tabela. Exatamente. Aí ele faz o que a gente chama de pareamento de dados. O que é o pareamento de dados? Ele entende que a primeira variável é da primeira coluna, a segunda variável da segunda e assim até o final. Entendeu? Quando eu não informo, ele vai na sequência da tabela. E aí acontece isso aqui, ó. Dá esse rolo aqui de ficar isso aqui, ó, os dados inconsistentes. Quer dizer, agora o documento é Diego Trindade. Teria dado problema se o CPF fosse do tipo int, né? Ou... Teria dado problema se o CPF fosse do tipo int ou se a gente tivesse, por exemplo, antes de inserir uma trigger para validar o CPF, se o valor informado é um documento mesmo. Ah, também. Ó, que ideia boa para a lição de casa para quarta-feira. Meu amigo, eu tenho que refazer a tabela. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que refazer tudo. Entenderam? Então, aqui a ideia das variáveis. O importante é que vocês tenham entendido o conceito de variáveis. É isso que me importa. Entendi. Nesse caso aí ficaria mais fácil de acrescentar os dados das pessoas, né? Nesse caso, ficaria mais fácil de inserir os dados das pessoas. Interessante. Não tem problema nenhum, tá? Porque aí você altera só o valor da variável aqui, né? Tem como pôr mais de um de uma vez só? Se você tiver mais de uma variável, sim. Eu não falo assim, tipo assim, mais de um nome, tipo, tantos nomes, tantos CPF, de uma paulada só. Sim. Sai põe no vírgula? Não, filho, tá doido. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia. O que eu faço Mas se caso? você sair colocando aqui vírgula entre aspas, então, aqui, era ó, isso tipo, que eu tava falando. é isso Não, que eu tô ele pensando, vai porque você acrescentar vai em no um só. set, nome completo, igual Diego Ele vai Trindade. acrescentar em um só. Ele vai acrescentar só um. Ó, para eu conseguir inserir vários, o que eu faço? Set. Rate. Não, insert values. Peraí. Que Eu tá crio uma complicando. procedure que o outro eu pus underline. Não. Underline. Eu crio uma procedure, inserir cliente, tendo como parâmetro nome do tipo varchar de 40, nome, vou usar até as mesmas variáveis, lá, nome completo, do tipo varchar de 40, CPF de varchar Não de tem que ter o arroba na 14. frente do CPF? Desculpa, falhou aqui. CPF, certo? E aí? Values.
Vai adicionar. Não? Estou criando a procedure. Ah, procedure tem que ter. Insert. Begin. Ah, tá. Insert. Agora, Aí você vai inserir. insert into cliente. O quê? Nome, Nome, documento. documento, para garantir que eu vou inserir na ordem Ordem certa. Opa, não tem nada de vírgula não. Values, Nome, arroba nome completo. E arroba CPF. Mas só que aí, como que você vai inserir vários nomes de uma vez só? Era essa a minha dúvida. respira, calma, ó. É a dupla dinâmica, a Anzi e a Igual- Haddad. Igual eu E o falo com minha filha. TDAH. Igual eu falo com minha filha, ó. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Vai devagar. Respira, ó. Eu já passei dessa fase. Au! Bati o braço aqui. Ó. Vou criar procedure. Lembra que o nosso foco era procedure. Sim. Vou criar. Criei a procedure. Existe a procedure? Sim. Tá vendo? Deu uma piscada na luz aqui. Não sei como é que não caiu. Como é que eu sei aqui onde está a procedure? Atualiza primeiro. Atualiza primeiro. Tem pastinha aqui de procedure? Tem ali, ó, embaixo de indexes. Aqui estão as minhas procedures. Mas olha só a que nível que ela tá. Ó. Ó. Ela tá a nível de banco, de esquema e não de tabela. A minha procedure, ela é criada no banco de dados e não nas tabelas, diferente das Ou triggers. seja, ela funcionaria no banco inteiro. Exatamente. Exatamente. Tá vendo que eu não falei em qual tabela que a procedure é criada? Aham, ela funciona em quê? qualquer uma que tiver esses nomes. Porque ela é uma função, ela é um procedimento de banco e não de tabela só. Como se fosse universal. É universal. A nível de banco, não de SGDD. Tá, mas a pergunta é: É. como que você vai inserir vários cadastros ao mesmo tempo? Cadê? Inserir cliente. Como que você quer fazer? Aí você que explica, né, professor? Hã? Professor, Você- no caso ele queria ter tipo, seria tipo assim, vários nomes em TXT, seria isso a dúvida que ele tem, será? Não, como por. Ele vai apanhar em sequência. Ah, Execute e vai apanhando. Calma, não, mas mussarela. deu erro. Aqui vai deu dar erro. ruim, que eu esqueci Vai de dar ruim porque trocar. tá tudo repetido, não É, pode. 0958. Opa. 876 e aqui 456. Pronto. 1, 2, 3 já tem, né? Vamos, 007. Pronto. Um monte de volta. Pronto. Aí, ó. Executei. Tá, mas Aqui. agora confere se tá aí na tabela. Vamos conferir. Chega Os por isso caras aqui. estão desconfiando, bicho. Olha o tanto de João. Criou até o João 1, 2, 3. Criou já 1, 2, 3. O primeiro ele executou, né? Não existia o CPF 1, 2, 3. Existe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdade. Entendeu? Entenderam? Entendi. Ele ainda não. criou o primeiro até achar o repetido. Nossa, que interessante. Mas. Aí Ah, parou não. no repetido. Então, mas só que ele pulou os IDs, né? Porque aqui ele tava o ID 1, 2, 3, 4, depois pulou pro 10, 11, 12, 13. É porque ele executou até a Era primeira. isso mesmo que eu queria que vocês chegassem. Eu ia fazer essa pergunta. Por que pulou do 4 pro 10? Ele executou a primeira, tem quantos ali? Tem 4? Não, mas não faz sentido. Não Pular faz direto pro sentido. 10? Ele tá faltando. Tá faltando nada. Como que não? Não tá faltando nada. Tão escondido. Hã? Tão escondido.
Estão escondidos? Eles estão com Não existe vergonha. isso. Tô com vergonha. Os registros que foram deletados, professor, ou não? Oi? Os registros que foram deletados, por isso ele perdeu a sequência? Ele Quase. tá o autoincremento ou não? Quase. Augusto falou, já tem registro nessa linha? Não. Olha só, gente. O Identity, ele trabalha de um por um, não é? Sim, Uhum. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não é? sim. Sim. Quando eu tento executar alguma coisa e ele dá erro, o Identity foi incrementado também. Ah, então, é por isso que na primeira vez que ele executou deu erro, mas ele contou. Aí na segunda ele continuou da onde ele parou. Exatamente. Tá? É Mas padrão. esses registros, O Identity, ele é incrementado independente se o registro for inserido ou não. então, Mas mas isso no banco vale- ele fica registrado. Hã? No banco ele fica registrado. Por exemplo, o ID 6, o 5 até o 9, ele vai estar constando no banco, só que sem dados. Ele só... Não. Ele só constou no incremento do Identity. Ele não fez nada. Ele só Entendi. Ele não registrou, ele só continua a sumiu. sequência, né? É, Entendi. quer ver aqui, ó? Vou executar só esse aqui de novo, para ele dar um erro, certo? E aqui eu vou colocar aqui 008, tá? E vou executar esse cara aqui de novo. Se eu der um Ele pulou mais select um. outra vez, olha lá, ó. O 14, ele pulou. Por quê? Eu tentei inserir, mas ele deu erro. O Identity, ele não tá nem aí se deu erro ou se inseriu. Ele vai incrementar. Mas Ele vai isso subir vale mais pro um, alto independente do que incremente? acontecer. Isso vale para o autoincremente. Ah, entendeu? Legal. Tudo que for ID de Independente se ele deu certo ou autoincremento, não, independente se deu certo ou não, ele vai incrementar. ele registra. Entendi. Ô, professor, eu tenho uma dúvida também. Você falou do auto-incremento. Qual que é a diferença do Identity pro auto-incremento? Nenhuma. É a mesma coisa. O Identity é do SQL Server, o autoincremento é do MariaDB e do Postgres. Ah, É tá. só a sintaxe, é só a escrita. A função é a mesma. É que eu preciso escrever auto-incremento. É mais fácil. Tudo bem? Ô, Felipe, tá tudo bem aí, tipo assim, com essa questão. Mas depois, tipo assim, você consegue passar umas atividades mais simples pra mim? É minha primeira vez vendo banco de dados. Passo. Ah, pra mim também, é a primeira vez. Eu passo para todo Bom, mundo. Todo excelente, mundo, cara. Manda nós criar um banco de dados de jogo aí. Eu posto lá no GitHub Fechou. duas atividades lá para vocês fazerem, tá? Fácil, por favor, Felipe. Manda o link do Ô, GitHub de fácil, novo, eu fácil. perdi. Mandei do quê? Do GitHub de novo, eu perdi tudo. Ah, do GitHub. Deixa eu pegar aqui. E também a lista de presença. Já acabei de mandar aí. Ó, vou pegar esse link da documentação das Storage Procedures, das triggers, para vocês terem também. E vou lá no github.com. Aqui, este cara é o GitHub, tá bom? Nem viram passar a hora, já são 10 horas, hein? Ninguém falou nada, tá vendo como estava interessante o assunto? Tava quebrando a cabeça aqui. Gente, entenderam a ideia? A diferença, principalmente, entre procedures e triggers? A trigger, ela é executada automaticamente e ela é feita a nível de tabela do banco. A procedure, ela tem que ser executada de forma manual, tá aqui na tela, inclusive. Tá? Eu uso o comando exec. E ela é criada a nível de banco de dados. Então, eu posso usar essa procedure para várias coisas, em qualquer tabela do meu banco, por exemplo. Tudo bem? Entendi. Lista de presença está aí. Amanhã não temos aula, mas teremos na quarta-feira. Eu tenho aula. Não, eu também, mas não com vocês. Ô, Tá? professor, você explica bem melhor que meus professores da faculdade, hein? Tu me lembrou um cara que eu assisti um curso dele de MySQL, o cara do curso em vídeo. Curso em vídeo. Ele é muito bom. Sim, muito bom. Eu ainda não cheguei na parte da disciplina de banco de dados, não, né? Aí você que vai dar a próxima, né? Fiquei sabendo.
Você que vai ele ministrar dar aula aula lá. pra nós. Eu? Pode se candidatar aí que nós quer. Não, eu já me candidatei, na verdade, mas não tô sabendo de nada. Você é o último a Meu saber. Deus, Tô sabendo de nada. Ué, nós vamos tomara que mandar seja um tu, abaixo mano. assinado lá pra eles. Pode mandar, eu gravo as aulas. Se tiver um baixo assinado, eu assino, viu? Porra, acho que todo mundo que tá aqui, viu? Que bom, seus puxa-saco. Ó, Fagner, tá gravando, sim, viu? esse banco que nós estamos trabalhando é o SQL Server. Ricardo, amanhã não tem aula porque é o dia da minha aula, então eu não podia marcar a monitoria no mesmo dia, tá? Era a norma do programa Ampliar. Aqui na Ampliar as explicações é bem melhor. Obrigado. Tem que ter aumento no money. Concordo. Assina embaixo, inclusive. Eu Mais um abaixo assino, assinado aí. Você ganha algum dinheiro? Você ganha algum dinheiro na monitoria? eu ganho bolsa. Aham. Vamos todo mundo da monitoria também? Porque eu consigo fazer de lógica de programação, tô pensando. Se candidata, né? Se candidata. Daqui a pouco abre de novo, que vai virar o módulo, né? Vai virar 52 agora. Eu consigo dar Se de candidata, não bolsa tem de problema valores. Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr para vocês os slides que eu usei hoje, ó, pequenininho, são 9 slides só, é rapidinho, tá? Eu já ponho lá para vocês lá no GitHub e ponho também 2, 3 exercícios lá para vocês praticarem procedures e triggers, ok? Beleza. Fechou. Ok. Então tá bom. Roberto, depois você me marca lá a hora que você postar a aula que eu vou precisar para fazer o recorte, porque eu vou usar essa aula para mandar pro pessoal para gravar, para não ter que gravar de novo. Beleza. Tá bom? Demorou. Gente, boa noite para vocês. Até quarta-feira. Boa noite, Inter. Ai. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.